Agora, a Canção Nova apresenta Mais Saúde. Nós espalhamos o amor pelo ar. Muito boa tarde, meio-dia em ponto, aqui nos estúdios da Rádio América, mas para todo o Brasil, ao vivíssimo pela Rede Canção Nova. Hoje eu escolhi uma pauta tão bacana e, como sempre, estou aqui com a doutora Denise Carreiro, que vocês gostam tanto, né? Eu recebo tanto e-mail, assim, eu adoro o programa, mas quando a doutora Denise vai, é muito bom. Denise, obrigada por estar mais uma vez aqui conosco ao vivo, né? Quem tiver aqui a sua web câmera, né? Ou então nos assistindo pela internet, vai estar nos vendo aqui, dando um tchauzinho. E aí, Dê, tudo bom? Tudo. Ai, animada, né? Temos coisas boas pela frente, né? Grandes planos, né? Como você diz, realmente uma missão, né? É missão. Doutora Denise, para quem está nos ouvindo pela primeira vez, é uma grande nutricionista que está sempre aqui conosco, autora de vários livros. Por falar nisso, gente, é o seguinte, deixa eu já falar logo para vocês começarem a ligar, senão vocês começam a ligar no final do programa e a Ana fica doidinha, porque a gente tem que fazer os papeizinhos para o sorteio. Doutora Denise hoje vai pedir para ela falar hoje sobre aquele tema que eu gosto tanto e que gosto de alertar vocês, sobre os aditivos químicos presentes nos alimentos. Gente, isso é muito sério. Inclusive, a doutora Denise tem um livro espetacular que ela lançou no último congresso, né, de nutrição clínica funcional, que é Alimentação e Distúrbios de Comportamento. O livro é extraordinário, super grosso, lindo, a capa tá maravilhosa e fala desse assunto que é aquela história, mas como um alimento pode deixar meu filho com distúrbio de comportamento? E é isso que nós vamos falar. E esse livro, doutora Denise, está gentilmente sorteando para qualquer lugar do Brasil e até de fora, né, Denise? Porque outro dia eu recebi aqui uma participação dos Estados Unidos ao vivo. Olha, a gente manda para vários lugares. Nós já mandamos para o Japão, já mandamos para os Estados Unidos, Olha já aí. Mandamos para Portugal. Olha aí, todos os nossos Alemanha, já tivemos vários lugares. Então, gente, pode estar ligando aqui no 0 operadora 11 20 39 1410. 20 39 1410. Mas você também pode participar pelo e-mail maisaude@cançãonova.com e a Ana Paula vai estar lá selecionando para a gente. Se você quiser aproveitar, fazer uma pergunta, mas tem que ser dentro do tema, senão, lógico, a doutora Denise vai voltar várias vezes e vai estar podendo responder. Denise, o que são aditivos químicos presentes nos alimentos? Ela respira fundo, porque não é fácil, é um tema assim robusto, né? A gente pensar um pouquinho o porquê dos aditivos químicos, né? Porque conforme a população foi se afastando do local de cultivo, né? Então, o pessoal começou a ter que procurar algumas substâncias que conservassem, que fizessem com que esse alimento conseguisse chegar do local de plantio até a casa das pessoas, né, inteiro. Então já começou por aí, quer dizer, desse processo até antes da gente pensar no industrializado. Olha. Né? Aí quando começou a se industrializar os alimentos, são substâncias que deveriam ser colocadas para aumentar tempo de conservação, prateleira, muitas vezes para dar consistência, né, para dar uma cara mais parecida com comida, né? E sabor também. Né? E sabor também. Só que aí o que começou a acontecer? Bom, então precisa do sabor. Então vamos procurar lá uma substância que dê um sabor melhor. Aí, bom, mas precisa de manter dar uma cor. Porque tem que ficar com a cor. Então vamos lá, uma substância para dar cor, mas tem que ter uma para que ele não fique preto, não escureça. Tem que ter um antioxidante, porque se ele oxidar, né, ele vai ficar preto, ele vai perder, acabou. Bom, e de repente ainda acha alguma coisa boa para poder realçar sabor. Nossa. Pronto, né? E aí nessa procura, nessa pesquisa, nesse intuito de deixar fazer os alimentos ficarem mais atrativos, né, e fazerem as pessoas começar a consumir, a gente pode falar que hoje nós temos mais de 5.000 aditivos químicos utilizados na industrialização de alimentos. Meu Deus. Tá?
Desses, alguns comprovadamente agressores, inclusive relatado pela própria Associação Brasileira de Indústria de Alimentos. Um dos documentos que eu tenho, que é um documento que foi patrocinado pela Aventis, que fala sobre os principais alimentos que possuem as substâncias que mais causam reações adversas ao organismo. Então, na verdade, a gente tem aí substâncias, nós temos trabalhos desde a década de 70, de um pesquisador chamado Feingold, aonde ele colocava a relação dos aditivos químicos já com distúrbios comportamentais, tá? E desde hiperatividade, distúrbios de concentração, irritabilidade, distúrbios neurocomportamentais. E ele fez esse estudo com mais, na década de 70, ele já fez com mais de 3 mil aditivos químicos. Nossa, mas Tá você bom? imagina, com certeza devem ser muito mais que 5 mil. Acho que é o de 5 mil, a última vez que você pesquisou, daqui a pouquinho triplica. Né? Que é o que, né, as informações que a gente vai tendo. Só que o que acontece? Esse médico, ele comprovou essa relação. Só que aí entraram quem? As indústrias alimentícias. E eles foram fazer lá os estudos para poder contrapor. Só que aí estudaram o quê? Alguns poucos aditivos químicos para contrapor com o trabalho do Feingold, que acabou meio que sendo, embora todo mundo que trabalhe com isso cite Feingold, ele na verdade não foi muito considerado em função dessas argumentações, principalmente de estudos que foram efetivamente patrocinados pelas indústrias. Só que aí agora, há alguns anos atrás, saiu um estudo da Inglaterra, e esse estudo na Inglaterra foi, encomendado por um órgão lá que é parecido com a vigilância sanitária, com a Anvisa aqui. E nesse estudo, eles fizeram um estudo com mais ou menos 300 crianças, um grupo até 3 anos e um grupo maior, né, de crianças maiores. E eles usaram os aditivos químicos em quem já tinha o diagnóstico e em quem ainda não tinha o diagnóstico. Que interessante, hein, Tá? Denise? E aí, eles colocaram todos os resultados, enfim, comprovaram que aquelas que não apresentavam, num consumo maior de aditivos, começaram a apresentar. Né? E as crianças que já apresentavam pioraram absurdamente, principalmente em relação ao grupo controle, então nem se fala. E a partir desse estudo, vários países, e principalmente a Inglaterra, começaram a proibir os aditivos químicos e fazer todo um trabalho para mudar esses aditivos químicos na indústria. Pois é, já temos aqui participação. Olha só, a Érica de Itapecerica da Serra manda abraços para nós. Denise, outro para você, Érica. Obrigado. Jaqueline aqui de São Paulo, a Cleide de Votuporanga e tem a Solange lá de Natal, né? Que tá todo mundo querendo participar desse sorteio maravilhoso. Mas olha, gente, ligando aqui ou passando seu e-mail. 0 operadora 11 20 39 1410. 20 39 1410. O e-mail é o maissauderadio@cançãonova.com. Lembrando, quanto mais cedo vocês mandarem para cá, melhor. Denise, e o que você acha importante de alertar as mães? Porque, afinal de contas, né, somos nós em casa que começamos a introdução de alimento. E eu tive que escrever uma matéria sobre obesidade infantil, um artigo. Aí quando eu me vi, eu escrevi um artigo tão bravo, porque na verdade, de quem é a culpa dessa obesidade infantil, né? Então a gente depois pode fazer um trabalho em cima disso, mas como alertar essas mães que muitas não sabem, né, Denise? Não só não sabem, quando, por exemplo, eu tenho uma série de mães que eu acompanho tanto durante a gestação como na amamentação, e elas sofrem pressão de todos os lados. Quando elas querem fazer uma alimentação saudável com os filhos, elas fazerem uma alimentação saudável para amamentar e dar uma alimentação saudável para os filhos, elas sofrem pressão muitas vezes do pai, como uma das minhas pacientes falou, que o marido falou, se você quer fazer com você, você faça, mas para minha filha não. Que isso? Né? Quer dizer, eu quero dar o danoninho, eu quero dar o iogurte, eu quero dar o refrigerante, eu quero dar, né? E ela numa sinuca de bico, porque ela falou, até enquanto eu conseguir manter, a minha filha nunca teve nada durante o primeiro ano de vida.
né? Nunca teve um problema, uma cólica, uma doença, nada, né? Mas ela sofre pressão do marido, ela sofre pressão da avó, do tio, da tia e do pediatra. Ai, meu Deus. Tá? Então você chegou aí num dos pontos, né? Então, o que acontece? A hora que a mãe quer fazer alguma coisa saudável, ela fica assim, ouvindo do pessoal assim, mas tadinho, É isso mesmo. você não vai nem dar um brigadeiro pra ele tá olhando. Vai ficar né? aguado. Você não vai dar uma bolachinha recheada que fica com a linguinha azul? Mas ele tá olhando pra ela. A criança não tem noção do que é aquilo. Verdade. Né? E aí teve um estudo publicado também, que foi encomendado pelo Ministério da Saúde para a Unifesp, onde eles mostraram que até 3 meses, se não me engano, 67% das crianças já comiam alimentos industrializados. Nossa. Tá? Então, com certeza, entra aquela história de que as pessoas fazem isso porque elas não têm noção do que isso causa no organismo. E o que né? isso causa no organismo, Denise? E ainda falando dentro desse processo, quando você fala isso, o que isso causa no organismo, a gente tem, e eu já conversei com profissionais da área da saúde, que continuam achando que o problema de um alimento é a caloria. Então é assim, e tem que ser com baixa caloria, com 0 gordura, 0 sódio, 0 açúcar, e a quantidade de aditivos químicos, isto não interessa, isto não tem nada a ver. Então, o que isso pode causar? Que estudos, inúmeros estudos já andam comprovando, em primeiro lugar, a interferência em distúrbios comportamentais, função cerebral, né? Então, relacionado com a parte cognitiva, com alterações de comportamento, irritabilidade, alterações de humor, e também em relação a, por exemplo, alguns aditivos químicos podem inibir enzimas digestivas, podem inibir enzimas hepáticas que eliminam toxina do organismo. Estudos como já foram feitos do BHT, inibindo fosforilação oxidativa, que é a liberação de energia para as células, né? Substâncias como glutamato e aspartame neurotóxicas, ou seja, tóxicas para o sistema nervoso central, levam um processo de ativação que pode levar a uma apoptose, a uma morte celular. Gente, né? isso é muito sério. E a criança, e o bebê na barriga da mãe, que ainda não tem barreira hematoencefálica? Então ele não consegue ainda nem selecionar o que entra e o que não entra. Porque, teoricamente, um glutamato, né, que ele não deveria passar uma barreira hematoencefálica, mas ele pode ultrapassar num caso de hipoglicemia, por exemplo. Só que a hora que você ingere um alimento com glutamato, e o glutamato está presente em praticamente todos os alimentos prontos salgados. Só que, gente, não está escrito, raramente está escrito glutamato monossódico, né? Está escrito uma letra, né? Porque às vezes umas letrinhas, e olha, e em muitos, e na maior parte está escrito. Está? Tá? Glutamato é muito comum a gente ver. Então, só gente, que aí o que acontece? O pessoal acha que aquele negócio legal que realça sabor. Gente, pelo né? amor de Tempero Deus. do amor, né? E acha que porque realça sabor. E aí o que vem acontecendo com esses aditivos que são utilizados nesse processo? Eles vão mascarando o sabor dos alimentos. Eles são feitos para realçar sabor, para dar... Só que você imagina isso, que isso pode alterar na língua o paladar. Então as crianças vão perdendo o paladar para coisas sutis. Sutis, sabores leves, sabores sutis, sabores... né? Então eu quero tudo que seja muito doce, muito, né? Com aquele realce de sabor, ou se não com frituras, que tem também um sabor, e aquele sabor mais suave do alimento, você vê que você já deu, na nossa clínica, quando a gente pega, que a gente tenta pegar e falar, vamos por um mês tirar o açúcar e entrar lá com de repente uma frutose, um melzinho, né? Algumas coisas mais suaves, vamos trabalhar por um mês. O que acontece na maior parte do caso quando as pessoas voltam? Ai, doutora, aí quando eu fui comer, eu não aguentei, fazia cosquinha na garganta, tava muito doce. Né? Então as pessoas vão perdendo o paladar em função dessa carga de aditivos químicos que são colocados nos alimentos e vão alterando todo esse processo. Aí você quer cada dia mais doce, mais salgado, mais tudo, né? Exatamente. O glutamato, por exemplo, quando você ingere o glutamato, ele faz o pâncreas aumentar a produção de insulina. Quando ele aumenta a produção de insulina, ele faz o organismo, ele utiliza a glicose e faz entrar em hipoglicemia.
E quando está em hipoglicemia, o glutamato ultrapassa a barreira hematoencefálica e pode excitar a célula nervosa. Para alguns pode dar dor de cabeça, para outros pode dar agitação mental, distúrbio de concentração, irritabilidade, alteração de humor. Né? Para outros, dependendo do nível que isso acontecer e das defesas que tem, morte celular. Meu Deus. Né? Então, e pior, são cumulativos. Então, se você pegar esses neurotóxicos, eles são acumulativos. Então, se para uma criança é uma coisa muito complicada, porque a hora que você está dando um alimento rico em aditivos químicos, em primeiro lugar, o que você não está dando para ela? Nutriente. Certo? Nutriente. Então, a palavra é assim, Denise Carreiro, sinônimo nutriente. não é Verdade. isso? Quer dizer, você está pegando um bebê, por exemplo, que o pico da formação do sistema nervoso central é do 3º trimestre da gestação até 1 ano e meio de vida da criança. E essa criança está com mamadeira de refrigerante. É verdade. Né? Tá com a bolachinha recheada na mão e muitas vezes ainda tá com salgadinho de pacotinho na mão. Tão lindo, né? Pois Ver como é que ela pega, põe na boquinha, Que aquela fica com mão aquela amarela. mão amarela, né? De tartrazinha, né? Que, ó, Com mais do que certeza. Ai. Então, só que a hora que se está fazendo isso, o que não está fazendo? Dando nutriente. Exato. E quem que forma uma célula nervosa? Quem que forma um neurotransmissor que equilibra a parte mental e emocional? Quem que forma a bainha de mielina que vai fazer a comunicação entre as células nervosas? Tanto no cérebro quanto do cérebro com o organismo, que vai ser responsável por mandar informações para os músculos, né? Para um fortalecimento, uma função muscular. Então aí a gente começa a deixar de dar nutriente, entra com porcaria, e depois quando a criança fica doente, inclusive com alterações comportamentais, foi azar. Olha. Né? Estresse, virose emocional, Pois azar, é. hereditariedade genética, né? E não porque está formando, a base está errada, está formando a criança com porcaria química, né? A Cleusa, lá de Adamantina, ela tá dizendo, é lógico, todo mundo participando do sorteio, né, Denise? Olha, tenho hipoglicemia e faço uso de pão diet integral, comprado em mercados. Esses aditivos químicos podem dar algum efeito colateral? Então, vamos guardar essa perguntinha dela. A segunda é da Marineide de Jesus, ela é de Francisco Morato. Doutora, eu gostaria de aprender a fazer chá de amora. Bom, vamos ter um fitoterapeuta em breve aqui, daí a gente deixa essa perguntinha, a gente joga pro dia, tá bom? E tem aqui de Osasco a Maria Elvira, que vai também participar do sorteio. Mas você também pode participar, é só ligar. 0 operadora 11 20 39 1410. 20 39 1410. Lembrando que você pode mandar seu e-mail pro maissauderadio@cancionova.com, que a Ana Paula tá ali, ligadíssima, imprimindo tudo para nós. Denise, essa pergunta da Cleusa sobre alimentos que nem esse pão diet. Eu sei que nós, particularmente, não gostamos de nada diet light, a não ser que seja um diet para uma pessoa doente, né? Porque normalmente, eu lembro do Padre Léo. O Padre Léo dizia assim, gente, produto light, diet não é para gordo emagrecer, é para magro não engordar. Ele brincava e dizia isso. Mas vamos esclarecer um pouquinho para ela sobre os aditivos ou as coisas que contém num pão diet integral? Porque você, até um pouquinho antes eu tinha acabado de colocar, quando você põe num alimento desse um realçador de sabor como o glutamato, por si só ele já pode ser hipoglicemiante, né? Então, minha querida, você disse que tem hipoglicemia e você está fazendo uso, então lá eu costumo dizer... rótulo. Leia rótulo, primeira coisa, será que esse pão é integral de verdade? Porque se for, o primeiro alimento que consta no ingrediente tem que ser farinha integral, você vai ver que dificilmente é. É farinha acrescida de ferro, de farinha refinada ou farinha fortificada. Depois açúcar, não sei o que. Daí um terceiro ou quarto item, quando acontece, é a farinha integral. Então você vê que já não é integral como a gente imagina, né? E fora isso, né, tem que ver o restante dos nomes. Eu costumo dizer que se não tem nome de comida, devolve para a prateleira. Às vezes quando o pessoal fala, como é que eu vou saber, doutora? Eu falo, olha, pula a parte de caloria e dá uma olhada qual ingrediente tem lá dentro.
Se você começar a não entender nada do que está escrito lá, foge, né? Foge. Porque a hora que você começa a ver Ezinho, Pzinho, Szinho, né? Exato. E um monte de nome lá que você não tem a menor ideia do que é aquele negócio, a última coisa que tem lá é alimento, né? E fora isso, ainda o próprio trigo, pela presença do glúten, para algumas pessoas também pode causar esse processo de hipoglicemia. Isto não é regra, isso é possibilidade. Individualidade bioquímica. Individualidade, tem que avaliar o processo como um todo, né? E Denise, no caso, é um pão, mas é integral. Então, afinal de contas, o pão integral tem menos ou mais glúten que o pão refinado? Como é que funciona isso? Não, se a gente pensar em relação ao glúten, o glúten está lá e é igual na farinha refinada integral. Se a gente pensar no integral, ele tem mais nutriente e mais fibra. E aí, como todas as encrencas que tem dentro, que podem estar dentro de um alimento, mas causam problema principalmente quando elas estão isoladas. Então, de repente, até dentro de um quadro, de uma alimentação saudável, de um organismo equilibrado, você está lá comendo um pão integral, vamos falar assim, esse saldo positivo pode fazer com que a pessoa até consiga lidar com esse glúten sem ter problema, né? Que é tal, como você falou, a história da individualidade, né? Agora, quando fala que tem hipoglicemia, precisa estar atento, porque com certeza a hipoglicemia ela pode ser uma consequência, inclusive, de uma alergia alimentar. E pode também ser de uma síndrome fúngica. Pode. Então vamos sugerir para você, Cleusa, dá uma olhada no YouTube, vê se você consegue assistir também, né? Porque agora a gente tem câmerazinha, né? Um programa que nós fizemos sobre síndrome fúngica, né, Denise? Maravilhoso, que a doutora Denise Carreiro fez, que vai te esclarecer também o que é essa síndrome fúngica, que também pode ser uma das causas, mais um fator. E erros alimentares mesmo, né? Aquela coisa, né? Ficar muito tempo sem comer. Falta de hidratação por si só pode ser um fator interferente, também sintomas de hipoglicemia. Não é à toa que aquela história, quando a pessoa está muito mal-humorada, sempre tem um que vira e fala, teu mal é fome. É verdade. Né? Então a hipoglicemia pode dar uma série de coisas. Então. Perfeito. 0 operadora 11 20 39 1410. 20 39 1410. Denise, eu lembro que numa das pautas anteriores que fizemos, você comentou que uma grande empresa de alimentação infantil tinha sido categórica, que não ia mais colocar nenhum tipo de aditivo alimentar dentro das papinhas, porque ficou comprovado que causavam problemas. Foi em função desse estudo que teve na Inglaterra e principalmente lá, né, eles estão firmes nesse propósito de diminuir ou de preferência de retirar os aditivos químicos, principalmente esses que já se comprovaram causar problemas, né? E tentar buscar coisas para dar uma melhorada. Só que o que acontece é que, por exemplo, uma dessas indústrias multinacionais, ela se comprometeu em fazer esse processo, né? Claro, lá aonde eles exigem. Porque onde não exige, né? Como aqui, por exemplo, que a gente ouve que o importante é a caloria, que não consegue ter noção da importância desse excesso de aditivo químico no organismo, você vai falar o quê? Mas você sabe uma coisa muito interessante que saiu na Exame dessa semana? Não. Que foi eles colocando que as indústrias estão tentando e pesquisando coisas para tentar fazer esse alimento ficar mais saudável, inclusive mas sempre o mesmo foco, que é diminuir sódio, açúcar, gordura, né? Só que aí não tem aceitação da população, né? Então, a briga maior é porque, assim, a população, de uma maneira geral, quer porcaria. Porque já está tão habituada, né? Tão habituada. Viciou. Eles acordam e dormem com isso. E pior, achando que é saudável. Porque quando eu coloco as informações mostrando o que tem nesses produtos, eles olham para mim como falando assim, meu Deus do céu. Tipo assim, só você fala isso? Exatamente. Entendeu? Então, como se a gente fosse realmente, acaba sendo um ET, né? No meio do processo, quando você coloca isso. E aí, você fala assim, eles têm que tentar diminuir o sódio, né? Ok, que sódio é esse? É o cloreto de sódio? Ou o problema está no glutamato monossódico, metabisulfito sódico? Então, os aditivos químicos, a maior parte, estão ligados ao sódio.
Então eu teria que se voltar mais para isso do que para se pensar no sal. Com certeza. Gente, é muito mais profundo. Mas olha, o programa está maravilhoso, já tem um monte de participação. Nós voltamos já já, continuando esse tema que é tão interessante com a doutora Denise Carreiro. Estamos apresentando Mais Saúde. A Boa do Dia. Um bate-papo descontraído com o Padre Léo. Como os pais não estão usando suas mãos para abençoar os seus filhos, e não estão mesmo. A coisa mais rara que eu vejo é um filho pedir a benção do pai, pedir a benção da mãe. Hoje é mais comum pedir a benção do padre, que também já é uma coisa superada. Antigamente todo mundo tomava a benção, mas a gente não vê. Na nossa família a gente não vê criança tomando a benção de pai e de mãe. Por isso que vai crescendo. Parece que os pais têm vergonha da sua missão de pai. Então, o filho chama o pai de você, numa liberdade assim, que isso não tá certo. Isso é coisa do encardido, que é para tirar a força da bênção da família. Então o pai e a mãe, como não abençoam, primeira coisa que acontece, a fraqueza. A Boa do Dia, com o Padre Léo. A Rádio América não para de evangelizar para levar você a uma experiência nova com Deus. Durante toda a nossa programação, você confere palestras, formação, notícias, música católica de qualidade e muito mais. Então você já sabe, se alguém perguntar... Que rádio? Eu ouço a Rádio América. Rádio América, AM 1410. Uma canção nova em sua vida. A Canção Nova convida você para um momento de cura e libertação. É a Santa Missa, que acontece todas as segundas-feiras, às 8 da noite, na Catedral Maronita Nossa Senhora do Líbano. Venha experimentar o mais perfeito louvor e adoração a Deus. Na Rua Tamandaré, 355, bairro Liberdade, próximo à estação de metrô São Joaquim. Informações: 3382-9800. 3382-9800. Celebre a Santa Missa com a Canção Nova. Olá, eu sou o Ricardo Sá e também estou aqui na Rádio América. O coração de milhares de jovens já bateu mais forte em Roma, em Paris e em Madrid. E agora vai bater com muito mais alegria no Rio de Janeiro. Jovens de todo mundo estão chegando à cidade maravilhosa para um grande encontro de arte, cultura, música, diversão e fé. Jornada Mundial da Juventude Rio 2013. O coração do mundo bate aqui. Saiba mais em rio2013.com. De segunda a sexta, você tem encontro marcado com a doutora Gisela Savioli a partir do meio-dia e aos sábados ao 12h30, com o Dr. Roque Savioli, no programa Mais Saúde. Participação do ouvinte e um bate-papo com especialistas das diversas áreas da saúde. Rádio América. 12h29. Mais que um encontro internacional dos jovens com o Papa, a Jornada Mundial da Juventude é um encontro verdadeiro com o Cristo jovem em meio a nós. A jornada representa para mim uma oportunidade de eu chegar e alcançar o coração dos jovens. Rostos, raças, várias nacionalidades, expressando com sua cultura e vida a presença de Cristo vivo no mundo. Estou muito feliz de ver o entusiasmo, a resposta da juventude para participar e trabalhar na Jornada Mundial da Juventude. Jornada Mundial da Juventude 2013. Ide e fazei discípulos entre todas as nações. Rádio América. Uma canção nova em sua vida. Estamos apresentando Mais Saúde.
gente, mas o programa hoje tá maravilhoso, do jeito que eu gosto, né? Na verdade, a gente tem mesmo que estar alertando a população para os malefícios dos alimentos que realmente contêm essas substâncias chamadas de aditivos químicos, que são comprovadamente problema para muitas pessoas e principalmente crianças. Nós temos aqui a participação da Tatiane lá de Cuiabá, que vai ser uma pergunta assim que vai nortear o restante do segundo bloco. Obrigada pela sua participação, viu, Tatiane? E que o tema, se você está ligando agora na ou Rádio América ou aqui na Canção Nova, nós estamos falando sobre os aditivos químicos presentes nos alimentos, e a doutora Denise Carreiro, que é a minha convidada, ela escreveu um livro muito bacana, espetacular, né? Sobre alimentação e distúrbios de comportamento, que é o livro que está sendo sorteado hoje. Você, de qualquer lugar que está nos ouvindo, daqui do Brasil, daqui de São Paulo, por esse mundo afora, a doutora Denise, gentilmente, quando sorteia o livro dela, ela manda, assim, com o maior carinho, para onde for necessário. Mas esse, então, é o tema de hoje do Mais Saúde. Liga para cá e participe. 0 Operadora 11 2039 1410. 2039 1410. E você pode também estar mandando seu e-mail aqui, né, para o maissauderadio@cançãonova.com. Bom, tem a Zilda aqui de Taboão da Serra, que também está querendo participar do sorteio, Osasco, enfim, várias localidades. E a Tatiana Assis de Cuiabá. Denise, olha, eu falei, até estava comentando, né, que, como você viu, que provavelmente essa participação dela vai nortear uma boa parte do nosso segundo bloco. Ela pergunta assim: os aditivos podem influenciar em crianças hiperativas? Essa é a pergunta. Ela diz que tem um filho hiperativo que toma Stratera, não ouvi nunca falar essa medicação, tem 10 anos, e quais os aditivos que poderiam atrapalhar ainda mais a vidinha dele? Bom, vamos por partes, né? Primeira coisa que eu tô aqui recuperando o fôlego, né? Pois é. Eu nem sabia que o Stratera estava sendo vendido no Brasil, porque prescrito, né? Eu estudo ele, já estudei ele há muito tempo, e era assim, eu agradeci a Deus de noite por ele não ter sido entrado, não ter permitido a entrada no Brasil, né? Porque é um inibidor de noradrenalina, e que na bula, da última vez que eu vi, não sei se eles tiraram ou não, tá? Porque eu não me preocupei mais com ele, porque eu falei, graças a Deus no Brasil não é usado, né? Na bula dele estava escrito que era para os pais ficarem atentos e pedir para as crianças avisarem se elas tivessem pensamento suicida. Meu Deus! Para você imaginar como é que é esse negócio, entendeu? Então, assim, mas é uma pequena porcentagem que pode ter pensamento suicida. Sim, mas vai que seja meu filho. Eu realmente não gostaria que fosse o meu filho, né? Denise, o que me chama a atenção na pergunta da Tatiana é o seguinte: os aditivos podem influenciar em crianças hiperativas? Agora eu me pergunto, será que o filho dela é de fato hiperativo, ou ele se tornou hiperativo em função, talvez, de uma alimentação carregada, enfim, despontou essa ação hiperativa nele em função da alimentação? Como que pode ser isso? Uma criança não vai nascer hiperativa, né? Não é? Quer dizer, ela pode ter a hereditariedade para ter como órgão de choque o sistema nervoso central. Então, isso é a primeira coisa. Aí, o que acontece? Os aditivos, eles não podem piorar, eles podem causar a hiperatividade. Causadores. Não é uma coisa que a gente fala que é a coadjuvante, não. Eles podem causar. Só que aí, é óbvio que para um aditivo químico está causando isso, de novo, quem que está faltando lá, Gisela? Nutriente. Não tem quem faça funcionar. Os aditivos químicos podem estar lá fazendo a festa. Só que não é só isso, né? Quando a gente pensa em sistema nervoso central como órgão de choque de um desequilíbrio do organismo, por quê? Lembra quando a gente fala que uma proteína do leite, uma proteína do trigo, e o trigo em especial, o glúten hoje é altamente relacionado com hiperatividade. Olha. Né? No ano passado, o doutor Fazano, uma das maiores especialidades no mundo em glúten, né?
que antes era de doença celíaca, agora é glúten, porque ele já ampliou muito mais essas colocações. Ele levou estudos mostrando relação comprovada entre glúten e distúrbios de autismo. Você lembra do slide enorme? E nesse mesmo slide tinha lá TDAH, também. hiperatividade, distúrbios de concentração. Então, só que esses alimentos, quando eles entram no organismo e o organismo produz substância pró-inflamatória para poder combatê-los, estas substâncias podem ir lá no cérebro, numa coisa chamada fenda sináptica, que é a ligação entre os neurônios, e ativar substâncias excitatórias, que podem levar à agitação mental, distúrbios de concentração, irritabilidade, alteração de humor, pavio curto, né? Então, pelo próprio processo já da alergia alimentar, e é chamado de alergia cerebral, né? Fora isso, você tem o açúcar, que é um hipoglicemiante, né? Que pode causar esses processos, principalmente quando você vê que às vezes tem crianças que trocam a comida por doce. E essa hipoglicemia que favorece tanto a passagem de outras substâncias pela barreira hematoencefálica, além disso, além de favorecer a passagem de substâncias excitatórias pela barreira hematoencefálica, ela acaba interferindo na comunicação mesmo entre os neurônios. Neurotransmissor neurotransmite mensagem, mas para isso precisa de energia. Então, outro fator, desbiose intestinal, desequilíbrio da flora intestinal, que é muito comum de estar relacionado com prevalência fúngica, que é hipoglicemiante, que vai roubar a energia desse sistema nervoso central. Perfeito. Então, eu nunca vou ter uma hiperatividade, ou um autismo, ou qualquer esquizofrenia, né, que também já é comprovada com isso. A gente não vai ter sintomas neurocomportamentais por um motivo. Só que cada um deles, pelo seu lado, contribui com um pouquinho para causa do problema. E tudo junto? Tá bom? E tudo junto vem a história. E aí, ao invés de pegar uma criança e falar, mãe, o que ele tá comendo, mãe? Vamos dar uma mudada, vamos pôr nutriente lá dentro, vamos tirar aditivo químico, vamos diminuir esse consumo de açúcar, vamos tratar uma alergia alimentar. Não, me entra com estratera para uma criança. Gente. Em qual momento isso vai mudar a causa do problema dele? Nunca vai mudar a causa. Pode controlar o sintoma por um período. Perfeito. Mas jamais vai mudar a causa, tá? Agora, Denise, em relação ao caso da Tatiana, por exemplo, o que a gente poderia estar falando para ela assim mais concretamente? Qual seria a diretriz assim para ela que quer ver o filho bem e que sabe agora que tem muitos alimentos que podem estar, enfim, atrapalhando e piorando esse quadro? Por onde começar? Pois é, né? Eu espero, olha, com força que você ganhe o livro. Eu também estava pensando nisso. Olha, nesse livro eu coloco em detalhes toda a parte de alimentação. Eu gostaria mesmo era de atender o seu filho, viu? Olha. Mas infelizmente nós estamos um pouquinho longe, né? Mas que com certeza era importante pegar. Não é um processo que você fala, tem remédio, eu sou contra. Isso é absurdo, não é isso, nenhuma, tá bom? Claro que tem momentos que o remédio, apesar que eu questiono muito isso, mas tem momentos que remédios desse tipo eu questiono. Mas muitas vezes o remédio, em algum momento ou por algum processo, pode ser necessário. Mas não ache e não acredite nunca que isso está tratando ele. Tem que procurar coisas que vão tratar. É a história da taxinha, né? Você está com dor, inflamado, tomando um monte de analgésico anti-inflamatório, mas é porque você está com uma taxinha espetada no bumbum. Então vai precisar de muito remédio e de muito anti-inflamatório. Não é melhor tirar a taxinha? Então eu acho que a taxinha aí, no caso, seriam realmente todas essas... Controlar o processo Controlar todo o processo. Não acredite que é uma coisa que pode estar interferindo. Não. Nós somos feitos de nutriente. Nós não somos feitos de produto químico. O nosso organismo ainda não aprendeu a lidar com isso. É tudo muito novo para o nosso organismo no processo de evolução. Denise, a gente poderia sugerir para a Tatiana, por exemplo, de começar agora a ver toda aquela alimentação que a gente tanto fala que, aliás, eu quero agradecer a participação aqui da Maria José, lá de Campos dos Goitacazes. Olha que participação bonitinha. Quer participar do sorteio, claro, e diz assim, eu vivia nos supermercados, mas depois de eu começar a ouvir a doutora Gisela, agora eu só vou à feira. Minha história de vida e saúde mudou totalmente. Então, Tatiana, é isso.
isso, né? Que a gente vive falando aqui, né, Denise? Doutora Denise, eu trago Se puder, tem muitos disso. vídeos, Tatiana, tanto dos que do programa aqui, como eu tenho também vários vídeos que colocam um pouco em relação a isso. Coloca o seu site, Denise. O site é www.denisecarreiro.com.br. E, gente, quem não for sorteado, por favor, os livros todos da Denise Carreiro estão lá à disposição. Denise tem um jeito bárbaro também, além dela estar oferecendo os livros por um preço ótimo, o frete é por conta dela, então realmente não tem problema nenhum você tá lá comprando, você não vai pagar frete, né, Denise? Vocês fazem isso, que é muito bacana. Mas seria voltar a comer, assim, dá uma ideia de alimentação para essa criança de 10 anos. É aquela história do tempo da vovó, Tati, aquele processo de comida na hora do almoço e do jantar, nada de lanche. Almoço e jantar é comida, é alimento do grupo do arroz, do feijão, da proteína, do legume, da verdura, da fruta. A fruta, ela protege cérebro, pensa nisso. Não encara ela como, vamos falar assim, antes de prazer, pense em remédio mesmo. Vai melhorar a função cerebral, vai eliminar toxinas do organismo, vai manter a integridade do intestino, que a gente chama de segundo cérebro, né? Então, uma fruta a cada 2h30, 3 horas. Almoço e jantar, comida. Não, evita líquidos com a refeição. Isso inibe a absorção de vitamina e mineral. Né? Tenta evitar coisas com muito corante, edulcorante, acidulante. A gente tem produtos industrializados com qualidade boa. Dá uma olhada, tem alguns sucos, inclusive, até de caixinha, que tem qualidade boa, tem menos aditivo químico, né? Sucos com polpa congelada de fruta, suco Fantástico. Com fruta natural, né? Agora, sempre que puder, prefira comer a fruta até do que tomar o suco. Mas aí é muito quente, né? Precisa de muito líquido em Cuiabá, né? Bastante. Então, eu tenho pacientes em Cuiabá e eu tenho parentes em Cuiabá. Né, muito. Isso podia ser se animar, lá. já que eu vou visitar um parente, faz um atendimento lá e a gente avisa todo mundo. Mas nós temos várias participações por e-mail. A Dagmar, de São José do Rio Preto, dizendo, realmente, doutora Gisela, a senhora tem razão. A participação da doutora Denise é muito especial. Obrigada. O assunto sobre aditivos alimentares é interessantíssimo, como a má alimentação pode causar transtorno na vida da gente e nem nos damos conta disso. Obrigada às duas, amamos o programa. Obrigada, querida. Tem aqui também deixa eu ver, Neiva Barreto, ela é de São Gabriel do Oeste. Dizendo parabéns pelo programa, que está maravilhoso. Gostaria muito de ganhar o livro da doutora Denise para presentear uma sobrinha. Tá ótimo, vamos torcer. Boa tarde, gostaria de saber muito sobre alimentos transgênicos. Quero participar do programa, do sorteio. É o Iago, lá de Volta Redonda. Podemos fazer depois uma pauta outro dia sobre também esse tema. Adoro o programa Mais Saúde. Quando a doutora Denise vai, fico ainda mais feliz. Quero só dizer que tento ao máximo mudar as coisas erradas na alimentação do Emanuel, pois ele tem como probleminhas o TDAH, né? E o transtorno de oposição e desafio. Esse eu não conhecia, é TOD. Quero mudar muito a minha alimentação, a do meu filho, para amenizar esses problemas. O que devo fazer? É aquela coisa toda, né? Sobre voltar a comer comida de verdade, como no tempo da vovó. E algumas vezes, com uma orientação, né, de algum profissional aí capacitado, um ômega 3 ajuda muito a função cerebral. Se não puder, por exemplo, uma coisa que é vendida em lojas de alimento é o óleo de linhaça em líquido, né? O óleo de linhaça em líquido é vendido em lojas de alimento e ele ajuda, pode ser colocado, é fonte de ômega 3, e ele pode ser colocado na alimentação, uma colherinha que seja de sobremesa rasinha no meio do almoço, da janta, né? Que é uma coisa bem bacana. O ômega 3 é um dos únicos consensos mundiais em tratamento de TDAH. Olha que bacana. Né? Além de aqueles alimentos como fazer uma biomassa de banana verde, que você também já ensinou. Nossa. Né? Porque é um prebiótico, é alimento
muito para as boas bactérias, né? Além dos legumes, verduras, frutas, tal, os prebióticos como biomassa de banana verde, batata Yacon, que foi até falado no Globo Repórter, na coisa que falei que pelo menos esse Globo Repórter teve bastante coisa interessante, que a gente falava, que é o que a gente fala muito, tal. E gente, olha, tem no blog.cançãonova.com/mais saúde, tem todos os programas da TV e tem o passo a passo com a biomassa da banana verde, gente. Então não tem como não fazer. Denise, tem aqui também a participação da Simone de Guaraciaba, de Minas Gerais. Ela diz que quer muito ganhar o seu livro, porque ela tem um filho de 16 anos que sofre de uma síndrome que é um grau leve de autismo. Então ela queria saber sobre se existem alimentos que podem ajudar. Existe, inclusive, principalmente os que podem causar, né? Então, glúten e caseína é provado e comprovado em relação ao autismo. E não existe mais dúvida. Caseína, proteína do leite, glúten, proteína do trigo, isto não existe dúvida. Eu tenho casos no consultório, a maior parte das crianças e adultos autistas que eu atendi, que o processo, vamos falar assim, de crianças reverteu. E de adultos, que uma coisa absurda, assim, de voltar a ter contato de olhos, crianças que não tinham, não era grau leve de autismo, tá? Era autismo clássico. E a doutora Denise tem experiência com esse tipo de paciente na Muito, clínica, né, muito. Dê? Com Tem uma certeza. pergunta aqui também bem interessante, que é da Ellen. Ela é de Americana. Ela diz assim, além de querer participar, lógico, do sorteio, ela fala assim: minha filha tem intolerância à lactose ou alergia. Eu venho evitando tudo que tem lactose. Porém, uma farmacêutica minha ensinou que se ela usar uma enzima chamada lactase, ela pode voltar. Eu também sabia que você ia suspirar. Por isso a importância de procurar um profissional da área, né? E ela disse que eu poderia consumir leite. Ela toma leite de soja. Tem algum problema? Bom, eu acho que isso aí termina o programa com a sua resposta. Pode ir. Vai lá? Vai lá. Em primeiro lugar, não existe alergia à lactose, tá? É intolerância. E a intolerância à lactose, ela vai no máximo da formação de gases, estufamento, e é o máximo que ela acontece. Quem causa problema no organismo, podendo causar desde ites, né, de amidalite, rinite, sinusite, bronquite, alterações neurocomportamentais, processos de resistência à insulina, entre outros, é a proteína do leite de vaca. Esse é um dos maiores erros que a gente ouve pelos profissionais de saúde. Até hoje não conseguiram entender que o problema do leite não é a lactose, é a proteína do leite de vaca. E a hora que desculpe, mas um profissional que não tem conhecimento para falar sobre isso, muito menos orientar. Porque uma intolerância à lactose, você até poderia tomar uma lactase ou uma enzima lactase e resolver. Mas, na maior parte das vezes, o problema não é intolerância à lactose. E a hora que acha que vão ter os maiores problemas, porque vai começar a consumir coisas sem lactose, vai tomar essas enzimas e vai ter problema crônico pro resto da vida, enquanto não fizer a identificação adequada do que está acontecendo. E o leite de soja, como nós já cansamos de falar aqui, se não for igual, é pior do que o leite de vaca. Porque a soja, ela é um alimento para mim, eu nem chamo de alimento, altíssimos fatores antinutricionais, proteínas de difícil digestão, pode inibir a captação de iodo da tireoide, levar a problemas da tireoide. Para meninas pode levar a menarca precoce, principalmente se ainda não teve, não teve a primeira menstruação. Então, na verdade, e meninos que podem estar a mãe trocando leite de vaca pelo leite de soja, o que pode acontecer? A soja tem hormônio feminino. Então, pode acontecer de ter queda de testosterona. Tudo isso que a gente fala é um pode, mas normalmente são coisas que podem acontecer dentro de um processo de uso contínuo, de frequência.